Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no final da lição. Os irmãos podem tomar assento. Nós estamos no final da nossa revista do terceiro trimestre. Estamos na próxima semana já entrando no quarto trimestre. Esta lição ela basicamente traz a ideia de que a crise, a dificuldade, ela não pode servir de pretexto para, digamos assim, a desistência. As crises, elas costumam mostrar a nossa firmeza no Evangelho e a nossa firmeza e compromisso com Deus. Portanto, esta última lição, o comentarista apresenta esta exortação à vigilância, para que os indivíduos, os cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, se mantenham firmes, mesmo em meio à dificuldade. A gente nunca pode pensar que estamos livres das dificuldades porque servimos a Cristo. Prometer para alguém que ele vai vir para o Evangelho e Jesus vai livrar ele de todos os males é uma leviandade tremenda. Aí a pessoa vem, na primeira dificuldade ela se frustra, né? Lembramos, por exemplo, que Paulo disse em Atos capítulo 14, quando ele estava exortando os irmãos a perseverar, ele foi consolar os irmãos e disse assim: convém que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Então, as dificuldades sempre vão fazer parte. Isso aqui é uma exortação à vigilância. Vamos para a lição, então. A minha está na página 92. Introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 11, onde encontramos as 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abre os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Esta parábola que vai ser abordada aqui, ela tem que ser tomada em conjunto com a parábola do servo vigilante, né? A parábola do servo vigilante, que está no mesmo contexto do capítulo 25 de Mateus. Aqui, na parábola das 10 virgens, o Senhor volta mais tarde. E na parábola do servo vigilante, ele volta mais cedo que o esperado. E nas duas parábolas ele conclui com o verso final que o nosso irmão leu na leitura bíblica em classe. As duas parábolas ele conclui com esta sentença: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que nós temos que saber com isso? Que ele pode vir antes, que ele pode vir depois. Mas nós temos que estar preparados. Caso ele venha antes, caso ele venha depois, temos que estar preparados. Aqui será estudado apenas a parábola das 10 virgens, não a parábola como um todo, evidentemente, apenas algumas características dela. Primeiramente, à meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo que está para terminar é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, esse período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos dias, ou os últimos momentos da igreja aqui na terra.
A Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Esta expressão, à meia-noite, é o centro da parábola praticamente, porque é ele que vai mudar tudo, ele que põe em despertamento as virgens que estavam todas dormindo. Tem que se tomar muito cuidado quando vai ensinar ou pregar sobre parábolas, porque as parábolas, elas são feitas para responder uma pergunta específica, e não se pode utilizar todas as partes da parábola para pregar, porque nem todas elas possuem um significado. Elas só possuem um significado determinado pelo conjunto, pelo todo. A parábola como um todo é para responder uma pergunta. Então você não pode tomar partes separadas dela e querer atribuir significados a essas partes. Vai ser um problema depois de interpretação, tá? Por exemplo, a parábola do samaritano, Jesus está respondendo uma pergunta. Qual é a pergunta que ele está respondendo? A pergunta dos fariseus. Os fariseus perguntaram: quem é o meu próximo? O Senhor Jesus elaborou a parábola, e por meio da parábola ele explicou e respondeu essa pergunta. Então as parábolas são para responder essas perguntas. Elas não podem ser tomadas como alegorias. A alegoria, cada parte tem um significado. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio, a parábola do semeador, essas parábolas são parábolas alegóricas, porque cada parte tem um significado que já é determinado pelo próprio texto e pelo próprio narrador. Então as parábolas que não trazem esse tipo de alegoria não podem ser tomadas assim. A parábola das 10 virgens é um caso. Ela tem que ser tomada como um todo, para responder a pergunta da exortação à vigilância, tá? Porque os discípulos, no capítulo 24, perguntaram para Jesus: quando será que acontecerá todas essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda? Aí Jesus começa a encadear uma grande quantidade de textos, de narrativas, e para responder a essa pergunta. E essa parábola das 10 virgens está nesse contexto para responder essa pergunta. Então, diante da vinda de Jesus, o que nós temos que fazer? Estar preparados. Então, a parábola das 10 virgens não pode ser tomada parte por parte, né? Até porque uma das maiores dificuldades dos intérpretes dessa parábola é o contexto. Não se sabe qual é o contexto cultural para o casamento que Jesus está tomando. Então, pregar uma parábola dessa, separando parte por parte, atribuindo a cada uma delas um princípio, um significado, isso vai dar um problema muito grande no resultado final, e não é esse o propósito do texto, ok? O Senhor Jesus, ao falar no centro da parábola, que chegou a meia-noite, ouviu-se um clamor, era o noivo chamando. E essa expressão, à meia-noite, segundo o nosso comentarista, diz respeito a um tempo fechado, um tempo concluído. A meia-noite indica que fechou aquele momento e não há mais o que fazer. E até nós vemos o desespero das meninas quando houve esse clamor. Todas elas estavam dormindo, elas despertaram, as 10 despertaram, e foi no momento do despertar, desse cair em si, né, de se acordar, que elas perceberam que 5 não tinham azeite em reserva, ou 5 não estavam preparadas, literalmente. Então 5 delas foram para o cortejo, acompanharam o cortejo e concluíram a festa, e 5 delas ficaram para trás porque não estavam preparadas. Essa ideia da meia-noite traz o sentido de aquele tempo fechou, não tem mais o que fazer. Até na parábola é usada essa ideia do não podemos dar azeite a vocês, porque senão vai faltar para nós também. Então vocês vão ter que procurar quem compra, quem vai vender, procura os que vendem. Quem vai vender azeite meia-noite? Nada abre meia-noite, quer dizer que acabou, não tem o que fazer. Então a ideia é estar simplesmente preparado para a chegada daquele momento. Então essa ideia da meia-noite indica um tempo fechado, um tempo determinado. E segundo o comentarista também,
na questão da dispensação, o tempo da igreja, que é ao qual se refere o período que antecede o arrebatamento, nós que somos teólogos pentecostais, crentes pentecostais, acreditamos na escatologia pentecostal, tomamos ela como nossa forma de interpretar a escatologia. Portanto, nós acreditamos que a igreja será arrebatada. Sabemos que tem igrejas que não acreditam no arrebatamento, acreditam que Deus irá permitir que a igreja passe pela grande tribulação, mas nós somos pentecostais e temos evidência suficiente na Bíblia Sagrada para acreditar que Deus vai arrebatar a sua igreja, principalmente com base em textos como Tessalonicenses, dentre outros. Deus vai arrebatar a igreja quando findar esse momento. Findou essa era, que é a era da igreja, o tempo da igreja. Aí ele faz essa analogia entre o findar esse tempo e a meia-noite. A meia-noite indica que o tempo passou. Significa que é nesse momento que a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, os que ficarem não terão mais o que fazer. Assim como as 5 virgens que se deram conta de que não tinham mais azeite, não estavam preparadas, ficaram e não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque a ideia da meia-noite indica que o tempo acabou. Não adianta cair em si depois que o tempo passou. Depois que o tempo passou, foi. Então, por isso que como eu mencionei, as 2 parábolas trazem a ideia de esteja preparado. Ele pode demorar, ele pode vir mais cedo, esteja preparado, porque depois que ele vir, não tem mais o que fazer, não tem mais como subir depois, não tem como mais ser arrebatado depois. Então, quando ele vier, fechou esse tempo e essa era da igreja será findada. Então, essa ideia da meia-noite indica o dia fechado. Terminou esse tempo, não tem mais o que fazer. Ponto 2. A meia-noite também é o início de um novo dia, das 0 horas em diante. Esse fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O Atalaia responde: vem amanhã e vem também à noite. Primeiro, amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Este é o dia de Jesus. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos, e Jesus levará sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o Cordeiro se reunirão para todo sempre. Desde já, oremos e digamos: amém, ora vem Senhor Jesus. Esse momento do findar esse tempo, tem um teólogo chamado George Alvin Led, que na teologia do Novo Testamento dele, também no outro livro chamado Evangelho do Reino, ele menciona a questão da tradução do tempo. Na Bíblia tem uma palavrinha traduzida por mundo, que não significa mundo. Na Revista Corrigida, ela é traduzida por mundo, a palavrinha aion, é traduzida por mundo, no grego, e aion no grego não é mundo, aion no grego é tempo, é esta era. Então, se você pegar uma Bíblia com uma tradução um pouquinho mais moderna, um pouquinho melhor, a Revista Atualizada, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, ela já não vai trazer mundos, mas vai trazer tempos. Por exemplo, vai pegar Hebreus, onde diz assim que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Ali em grego é aion, não é mundo, não é cosmos, é tempo. Pela palavra de Deus, os tempos foram criados. De que tempos que ele está se referindo? Os tempos aos quais ele está se referindo são as eras. As eras, o aion, diz respeito a um tempo determinado. Então, há um tempo e aquele tempo se encerra. Fechando aquele tempo, começa-se outro tempo. Por isso que esta era é a era da igreja. Fechando a era da igreja, vai começar um outro tempo. Lembra quando Jesus diz assim, no início de Atos, que
não nos convém saber, mas quem determina isso é apenas Deus, ou seja, saber os tempos que foram determinados e estabelecidos por Deus. Os tempos aos quais ele se refere são tempos pré-determinados, como se fossem estações. No ano nós temos 4 estações, são determinadas, são pré-determinadas. Estes tempos aos quais a Bíblia se refere são tempos determinados por Deus. Terminou aquele, cessou, começa outro. São eras, é uma sucessão de eras. E este momento, que é o fechamento da meia-noite, é um dia que se passou. Aí vamos começar uma outra era. Este novo dia ao qual ele se refere é o início da eternidade, que a Bíblia também fala que será uma sucessão de eras, porque eternidade é uma abstração de tempo. Nós sabemos que o tempo pode ser medido, mas a eternidade não, porque a eternidade já traz a ideia de um tempo indeterminado. Então, esse momento vai começar uma sucessão de eras, e todos aqueles que foram fiéis nesta era poderão desfrutar daquela outra era, ou seja, da era vindoura. Lembra que Jesus fala várias vezes da era vindoura? Ele fala, por exemplo, sobre aqueles que pecam contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Pai, contra o Filho, poderá ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ele está se referindo às eras que são diferentes. Não vai ser perdoado nesse tempo, não vai ser perdoado nem na era futura. Então você vê que existe essa questão da sucessão de eras e da sucessão de tempos. Então aqueles que são fiéis a Cristo nesta era serão arrebatados e poderão participar com Cristo na eternidade, na vida, na próxima era. Findou findou a igreja, findou o tempo da igreja pelo arrebatamento, nós vamos para Cristo e vamos desfrutar da eternidade. E na eternidade existem aquelas duas divisões, da vida e da condenação. João aborda muito isso, aparece muito vida no evangelho dele, para se referir à vida, no sentido de findou essa era, vamos viver eternamente, mas vamos viver a vida, ou seja, a vida eterna, a plenitude, a vida em abundância, porque as pessoas que não são fiéis a Cristo nesta era, elas vão adentrar a outra era em condenação, e a próxima era, essas pessoas vão entrar no sofrimento, na condenação, que a Bíblia chama de condenação eterna. Então, aqui nós vemos, e segundo o comentarista, nós também devemos tomar esta promessa para nós, e orar e buscar a Deus para que cesse de uma vez essa era, para que passe de uma vez esse tempo, e que Jesus venha logo, que Jesus arrebate a igreja, para que nós possamos sair desse sofrimento e entrar na eternidade. Antes do primeiro ponto, ele mencionou o atalaia. Eu quero só esclarecer essa questão do atalaia, porque eu já presenciei muitos pregadores chamando a si mesmos de atalaias, confundindo o atalaia com profeta. O atalaia não é profeta. O atalaia tem uma característica do profeta, que é o alerta. O atalaia, para quem não sabe, é um indivíduo de boa visão, que ficava no alto da torre e avistava ao longe quando alguém ou algum inimigo se aproximava. O dever do atalaia era observar e ficar atento, e quando ele percebesse a aproximação de alguém, ele alertasse o restante do povo para que o povo se preparasse para a guerra. Então o dever do atalaia é ver o perigo que vem de fora e alertar os que estão de dentro para que se preparem para a batalha. Aí tem a característica do profeta de que, se Deus anunciar para ele que Deus vai destruir uma cidade, ele tem que alertar aquele povo que o perigo está chegando e para que ele se prepare. Lembra de Jonas, que entrou em Nínive e pregou e alertou e o povo se arrependeu? É nesse sentido. O atalaia tem essa característica. Então, digamos assim, que o atalaia é o vigia, Lembra que a Bíblia diz assim, que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel? Deus é o atalaia, Deus é o Senhor que, digamos assim, nos alerta do perigo que se aproxima para que a gente se prepare. Então, atalaia e profeta são coisas diferentes, embora nessa característica eles possam ser parecidos. Segundo ponto, a noite vem.
Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Este dia é para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Tem muita coisa importante dentro dessa ideia, contudo, vale a gente ressaltar para responder a pergunta: o que vai acontecer com os que ficarem? O que vai acontecer com as pessoas que ficarem e que não forem arrebatadas, que não forem com Cristo? Bom, como eu disse, nós somos pentecostais e acreditamos que a igreja vai ser livrada desse tempo, porque o nosso Deus tem contas a acertar com os ímpios, com os maus. Deus tem todo o direito de cobrar como as pessoas vivem, porque o planeta é dele. Deus criou o céu e terra, então ele pode dizer exatamente como ele quer que as pessoas vivem. Então, as pessoas que desobedecem a Deus, o nosso Deus poderia julgar elas agora, mas Deus está fazendo exatamente o que ele fez na época, por exemplo, de Abraão. Lembra quando Deus falou para Abraão que ele iria herdar aquela terra e que a descendência dele passaria 400 anos sofrendo? E Deus, naquela mesma promessa que deu a Abraão, Deus disse assim: porque a taça, ou porque a taça dos amorreus não está ainda cheia, a taça da ira dos amorreus, dos cananeus, das pessoas que viviam lá. Por que Deus falou isso? Deus estava dando tempo para ver se aquele povo se arrependia ou se não se arrependia, mas aquele povo prosseguiu no erro, como nós sabemos muito bem, até que chegou o momento em que a taça da ira de Deus se encheu. Quando a ira de Deus se encheu, Deus já tinha tirado o povo do Egito, o povo já tinha passado pelo deserto e já estava sendo liderado por Josué. Quando Deus, por meio de Josué, começou a matar os cananeus, aí teve muita gente que vai ler aquele texto e pensa que Deus é mau. Deus deu mais de 400 anos para aquele povo mudar, e aquele povo não mudou, até que Deus se encheu de ira e diz: agora eu não aguento mais, agora eu vou ter que cumprir, executar o meu juízo. Então Deus executa o juízo sobre eles. Aí tem a lista dos 32 reis que Deus venceu por meio de Josué, 32 nações que foram vencidas por Josué e tal. Tudo isso indica a ira de Deus sendo derramada sobre os maus. O que Deus fez na época de Noé? Foi exatamente a mesma coisa. A terra, o planeta se encheu de corrupção de uma forma incontrolável, e Deus executou o seu juízo por meio do dilúvio. O que Deus está fazendo agora? Por que Deus não está julgando, digamos assim, os maus nesse momento? O que Deus não cobra agora? Deus está dando tempo. Só que vai haver uma geração futura, essa geração do arrebatamento, essa geração que vai ser arrebatada, aqueles que ficarem, esses que serão alvo do juízo de Deus. E o Apocalipse que fala sobre o lagar da ira de Deus. Deus será aquele que vai pisar o lagar. Como assim? Essa figura do lagar, quem mexe com vinho, eu não mexo com vinho, mas eu já estudei sobre isso. O lagar era uma grande piscina. Eles colhiam as uvas e jogavam tudo ali. Aí eles tiravam a parte de baixo da roupa, ficavam só com uma roupa íntima, e entrava várias pessoas no lagar e pisavam as uvas para que o sumo da uva saísse. Então a ideia do pisar o lagar é isso. Deus está dando tempo e esse povo está enchendo a paciência de Deus. Esse povo está enchendo Deus de ira, digamos assim, e quando a igreja for arrebatada, quem ficar aqui vai ficar em trevas, porque daí toda a ira de Deus vai ser derramada sobre o povo que ficar. Por isso que as figuras do Apocalipse são figuras tão chocantes, tão cruéis, porque é o momento da vingança de Deus. Tá? É o momento da vingança de Deus, é o momento que Deus vai cobrar, e tem muita gente que quer minimizar isso. Desde a metade do século passado para cá, tem intérpretes da Bíblia que querem dizer que o inferno é metafórico. Tá? O inferno é uma figura para falar sobre sofrimento e tal. Tá? Bom, na Bíblia Sagrada sempre há alertas contra o juízo,
principalmente no Antigo Testamento. Deus alerta sobre o juízo, o povo não obedece, Deus cumpre o juízo. E o juízo que caiu sobre eles não foi de forma alguma figurativa ou metafórica. Tudo que caiu sobre eles foi um exemplo concreto da ira de Deus. O dilúvio, o julgamento das nações, o próprio Israel que desobedeceu, foi conquistado em 722, sobrou as 2 tribos, depois foi conquistado em 586. Isso não tem nada de metafórico. Então, quando Deus fala sobre o inferno, sobre o sofrimento, esse sofrimento será concreto, não metafórico. Não existe evidência bíblica alguma para dizer que o inferno é metáfora, que o inferno é só uma ideia para mostrar o sofrimento. O inferno é real. O inferno é real. Basta, por exemplo, pegar o ensino de Jesus, que alguns dizem que é parábola, outros dizem que não é. Aquele ensino de Jesus de Lucas 16, que ele fala sobre o rico e Lázaro. O rico não estava sofrendo metaforicamente, o rico estava sofrendo concretamente e realmente. Então você vê que a ira de Deus vai ser concreta, vai ser real. Então não adianta ficar pensando que o inferno não existe. Vai conversar com algumas pessoas leigas, às vezes ignorantes mesmo, que tem o leigo e o ignorante. O leigo tranquilo, o ignorante é aquele que não sabe nada e quer mostrar que sabe alguma coisa, parece bêbado em bar, só gosta de contar vantagem, mostrar que sabe duro e tal, e no fim das contas não sabe de coisa nenhuma. Muita gente diz assim, o inferno é aqui. Não, o inferno não é aqui. Para alguns aqui está sendo um treino, mas o inferno de fato não é aqui. O inferno será uma realidade futura e é uma realidade concreta, profunda, de sofrimento. Não queira ir para lá, não queira. O inferno não é aqui. Aqui é o momento, digamos assim, de nós nos prepararmos para essa ira futura. É aqui que vai ser decidido para onde nós vamos. Tem gente esperando aquele juízo, o juízo final, pensando que o juízo final vai ser o juízo em que Deus vai escolher os bons, os ruins. Não, já é escolhido aqui. É nessa era que é decidido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É nessa era que é decidido quem vai ser salvo e quem não vai. Depois de morto não vai ser decidido nada. Depois de morto só vai ser selecionado. Só vai ser mandado para lá e mandado para cá. Porque a Bíblia diz que aqueles que servem a Cristo vão estar diante de Cristo para receber o seu galardão. E aqueles que não quiseram a Cristo vão passar pelo juízo final, que é a execução da ira de Deus. Então Deus vai executar a sua ira. E essa ira é um momento de trevas, como a figura de que alguém pisa o lagar e o sumo da uva escorre. Deus vai pisar aqueles que ficarem. Deus vai destruir aqueles que ficarem por meio de todas as pragas que são descritas no Apocalipse, e as pessoas vão sofrer terrivelmente. Quando a gente lê o Apocalipse, lendo o Apocalipse, mesmo numa leitura rápida, o Apocalipse é extremamente chocante. É extremamente chocante. Você perde o sono de você ler o Apocalipse e tentar entender o sofrimento que as pessoas vão passar ali. Então não queira ficar. Se prepare para ser arrebatado com a igreja, para ser livre desse momento de ira e de grande tribulação. E aqueles que acreditam, aquelas igrejas que acreditam, que vão passar pela tribulação, eles que fiquem aí, nós que cremos que vamos ser arrebatados, que Deus nos arrebate, nos leve para o Senhor nos ares e nos livre desse momento de tão grande tribulação. Meia-noite, terceiro ponto, a hora das trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho, nem admirável, quando vemos trevas, angústias e dificuldades. Pois sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a iminente vinda de Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Usa-se aquela figura, por exemplo, da intensidade. Tem muita gente que toma os sinais assim de forma totalmente aleatória, Faz anos, irmão, não é coisa nova, e faz séculos que a gente escuta as pessoas dizendo, isso é o sinal da vinda de Jesus. Aí tem até algumas igrejas, que a gente chama igrejas assim, por respeito, mas nos livros de heresias e seitas, eles são colocados como seitas. Eles falaram que Jesus viria naquele dia e colocaram até a data. E chegou na data e Jesus não apareceu. Então, não somos nós que determinamos e nem podemos calcular pelos sinais a vinda de Jesus. Se nós pudéssemos calcular a vinda de Jesus,
Jesus não diria que a sua vinda seria como a vinda de um ladrão, totalmente, digamos assim, inesperada. Inesperado, que eu digo não no sentido que não estejam esperando, mas pegando de surpresa. A figura do ladrão, que você não sabe quando vem, e há aquela expectativa, é essa a ideia que Jesus quer passar. Então não tem como calcular. Eu volto a citar o texto que eu citei no início, de que não nos compete saber os tempos que Deus estabeleceu por ele. Então não tem igreja nesse mundo, não tem indivíduo nesse mundo que possa dizer que Jesus vai vir no dia tal e na hora tal, porque Deus não nos deu essa revelação. É uma coisa oculta no mistério de Deus e na vontade de Deus, e nós apenas cremos. Como disse nas duas parábolas, né? Uma diz que ele vem mais cedo, outra diz que ele vem mais tarde. A ideia é que nós estejamos preparados, e não que nós estejamos calculando quando ele vem, tá bom? Não cabe a nós fazer tal coisa, porque Deus não nos deu essa autoridade. Aqui, meus irmãos, esse momento que nós vivemos, esse momento de dificuldade, nós devemos entender, por exemplo, que a vinda de Jesus pode ser um aumento de intensidade nas coisas que já são corriqueiras, né? Quando Jesus fala dos sinais, né? Guerras, rumores de guerras, isso já havia na época de Jesus, gente. Já havia na época de Jesus, já havia guerra. No dia que Jesus morreu, teve terremoto, teve trevas, né? No ano 70, ou seja, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi cercada. Jerusalém foi destruída. Então, guerras e rumores de guerra sempre houveram. Sempre houveram pestes, sempre houveram doenças. Lembra da peste negra que devastou a Europa? Milhões de pessoas morreram. Então, sempre houveram essas coisas. Então, nós, digamos assim, nós devemos entender pela intensidade das coisas. Ou seja, isso vai começar a ficar mais rápido. Isso vai começar a ficar mais frequente, entendeu? Isso vai ficar mais intenso. Porque a figura de que a parte mais escura da madrugada é exatamente aquela que antecede o raiar do dia. A parte mais escura é exatamente aquela que precede a chegada do sol. Então, a ideia é de intensidade. O negócio vai ficar, digamos assim, vai ficar mais difícil. Vai ter mais perseguição, vai ter mais guerra. Então, o negócio é do mais, é da quantidade, não apenas dos aspectos isoladamente. Se você pegar aí vários escatólogos, né, que são as pessoas que estudam a teologia das últimas coisas, muitos deles vão ter opiniões assim: o anticristo vai ser muçulmano, o anticristo vai ser não sei o que, o anticristo vai ser judeu, como se a gente tivesse de fato todo esse poder, né, de saber quem vai ser e quando vai ser e como é que vai acontecer. O que nós temos que saber é que nós temos que estar preparados, né? Eu não estou dizendo que os escatólogos não têm que ser levados a sério, só estou dizendo que tem muita gente que exagera, tá? Exagera e quer passar de coisas que não estão escritas. Então nós devemos sempre ter cuidado com esse tipo de coisa e entender realmente que quando se trata do arrebatamento da igreja, as coisas vão ficar mais intensas, mais difíceis, porque está tudo precedendo a volta iminente do Senhor Jesus Cristo, tá? Então vamos estar preparados ao invés de ficar tentando calcular quando ele vem. Não tem ninguém nesse mundo que consiga fazer esse cálculo, e todos aqueles que já calcularam errado. Primeiro, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, eu já mencionei, o sol deixou de brilhar, houve trevas, hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda ordem, sendo que a Bíblia já previu tudo isso. Eu lembro que na época da greve dos caminhoneiros tinha gente perguntando: irmão, se é sinal da vinda de Jesus? Como se a Bíblia dissesse, né, que nos últimos dias os caminhoneiros iriam parar e logo depois Jesus voltaria. Não, irmão. Você tem que entender, como eu disse, a questão da intensidade das coisas. As coisas vão ficar mais intensas. Mas a Bíblia, como eu disse, ela sempre demonstrou o que aconteceria com os seus santos, com o seu povo, tá? Já para a gente estar preparado. Então, como eu disse anteriormente, eu volto a mencionar: as tribulações na vida do crente sempre acontecerão, sempre terão guerras, sempre terão perseguições, sempre terão lutas. O que nós temos que ver e prestar atenção é na intensidade dessas coisas, tá? É na intensidade delas. Aí sim isso pode ser visto como sinal. Não é qualquer coisinha que acontece aqui. Porque você vê os especialistas, por exemplo, eles sempre dizem que a catástrofe que está acontecendo agora, ela é comparada com uma catástrofe
catástrofe anterior, e normalmente a catástrofe anterior sempre foi maior. Não chovia tão forte desde quando choveu aí há 30 anos atrás. Nunca deu um vento tão forte como deu há tantos anos atrás. Nunca fez um frio tão grande como, entendeu? Tem que sempre ver essas questões, analisar isso também, tá? E perceber a questão da intensidade. Não é qualquer coisinha que acontece, aí dá qualquer coisa que acontece, os irmãos pegam algumas coisas soltas assim do texto bíblico e começam, isso aqui não é que Jesus, isso aqui é sinal da vida de Jesus. Bom, o sinal da vida de Jesus são esses sinais mencionados, só que mais intensos, tá? Bem mais intensos do que o comum. 2. Os homens sentem as trevas. Nós vemos ali, naquele ponto anterior, esqueci de mencionar, a própria terra geme, digamos assim, na expressão de Paulo, ela sofre, mas ela sofre em expectação para que chegue, como se a terra, se o planeta de tanto sofrer, estivesse torcendo para a vinda de Jesus ocorrer rapidamente, porque depois do julgamento haverá essa renovação do céu e da terra. Os homens sentem as trevas. Aqui sim. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. O fato, meus irmãos, de o mundo preferir a mentira, preferir o que é errado, preferir as trevas, isso já indica que a humanidade está em trevas há tempos, há muito tempo. A humanidade precisa ser retirada dessas trevas. Você vê que interessante quando Jesus prega, ele fala que algumas pessoas não querem que as suas obras que são feitas nas trevas venham para a luz e sejam reveladas. Tem gente que quer continuar na escuridão, entendeu? E não é digamos assim, uma coisa que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. Ela não quer que as suas obras sejam esclarecidas. Ela não quer que aquilo que ela faz seja revelado. Ela não quer que ninguém saiba o que ela está fazendo. Tá? Então tem pessoas que preferem as trevas. Lembra quando João, no início do Evangelho, ele diz assim, ele veio, falando de Jesus, a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, é uma questão de preferência. É uma questão de preferência. Tem gente que pensa, não, se Jesus viesse aí e fizesse milagre, como disse Filipe, mostra-nos o Pai. E Jesus dizendo, não, o Pai vai ser mostrado. Quem vê a mim é meu Pai. Tem gente que pensa, não, se Jesus fizer milagre, a gente vai saber que Jesus está aí. Não, se fizer milagre, a gente sabe que Deus está operando. E não é assim que funciona. Milagre não convence, não. Milagre pode ajudar algumas pessoas. Jesus disse, se não vires milagres e sinais, são sinais maravilhosos, como crereis? Então, algumas pessoas podem ser aumentadas a sua fé por meio do milagre. Agora, dizer que alguém é convencido de Deus por meio de um milagre, isso é mentira. As pessoas não são convencidas. Jesus fez milagre à torta e à direita. Por exemplo, quando ele curava alguém no sábado, os fariseus faziam o quê? Criticavam ele porque ele curou o cara no sábado. Está entendendo? O milagre não convenceu os fariseus. Na terra de Nazaré, onde Jesus cresceu, quando ele voltou, a Bíblia diz que ele não fez ali muitos milagres porque o povo não cria, não acreditava, entendeu? Então, digamos assim, esses sinais, maravilhas, milagres, não convencem os incrédulos, porque o que tem nos incrédulos é uma preferência pelas trevas. É uma má vontade para Deus e uma preferência pelas trevas. As trevas é melhor, as trevas é mais tranquilo, então eles ficam lá na deles, entendeu? Na mente deles eles podem continuar assim, escondendo tudo, mantendo tudo oculto. Então os homens sentem essas trevas, essas perseguições. Terceiro, as nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, que é a grande tribulação. Quando ele fala que se preparou, quer dizer que tudo está afunilado para isso. E não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram, ou seja, esse tempo está terminando. Veja bem, meus irmãos, nós já tivemos duas grandes guerras, isso sem contar as guerras menores. Sem contar as guerras menores, mataram também milhões de pessoas.
tivemos duas grandes guerras e vivemos aí nesse negócio, né, principalmente agora que algumas nações têm potencial bélico, né, poder militar, para em uma guerra aí acabar com alguma outra nação rapidamente. Então, isso pode prejudicar o planeta todo. O que garante que não vai ter uma terceira guerra? Nada garante. Pode acontecer, pode ter uma terceira, pode ter uma quarta, pode ter uma quinta, está entendendo? Pode acontecer. Por quê? Porque guerras, como eu disse, sempre houveram. E os sinais da vinda de Jesus, se forem intensificados, então sim, pode haver muito mais guerras por aí. Pode haver muito mais. Porque o ser humano, lembra de Adão e Eva, né? O ser humano prefere o poder do que a árvore da vida. Lembra quando o diabo, o tentador, disse para Eva assim: e vocês serão como Deus, sabendo bem e o mal. E deixou a árvore da vida e pegou o poder. O ser humano quer poder, quer mandar, o ser humano quer mostrar o seu poder aí. E aí nós vemos nações também, né? Antiga União Soviética, China. Você pega livros aí como o Livro Negro do Comunismo de Stephen Cortot, você pega o livro Manual Politicamente Incorreto do Comunismo do Paul Kengor, você vê todas as nações mataram aí milhões e milhões. Só o comunismo matou muito mais gente que as guerras juntas, irmão. Matou muito mais gente. Somado aí, segundo Paul Kengor, hoje beira os 200 milhões de pessoas assassinadas pelo comunismo. Eu me admiro muito de ter gente que ainda, digamos assim, defende essa tralha chamada comunismo, né? E o seu filho, o socialismo. Mas, como eu disse para os irmãos, tem gente que prefere as trevas, né? Porque nas trevas eles podem manter tudo culto. Então, normalmente eu sempre desconfio de quem prefere esse tipo de coisa, né? Eu gosto mais do socialismo, já fico o pé atrás da pessoa, né? Ou a pessoa é ignorante ou ela é uma pessoa ruim e tem certeza da sua ruindade. Por quê? Porque para preferir um sistema tão ruim, para preferir uma forma de governo tão ruim, que já devastou o planeta, que já matou milhões de pessoas, ou a pessoa não sabe o que está defendendo, ou ela gosta mesmo da ruindade, da crueldade, está escondendo a sua maldade. E não é possível. Não é possível, não é normal. Então, essas guerras e rumores de guerra, tudo tem a ver com o poder, com a busca do ser humano aí pelo domínio em si. E nós vemos que essas coisas, como eu disse, sempre acontecem e vão acontecer com maior intensidade, assim como o tempo for se aproximando da vinda de Jesus, o negócio vai ficar mais intenso. Então, sim, pode ter mais guerras pela frente, tá? Pode ter mais guerras. Meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé, e os que vivem hoje esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá terra e céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Como eu disse, está em Tessalonicenses. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus nos foi preparar, está em João 14, e para as quais fomos comprados com seu precioso sangue. No momento, meus irmãos, no momento da vinda de Jesus, ninguém mais dirá, né, que Jesus virá. O momento que nós dizemos que Jesus virá é agora. Aí tem algumas pessoas que são céticas, né? Tem até cristãos que são céticos. Tem cristãos que dizem assim: faz tanto tempo que se diz que Jesus vai vir, isso não é ruim? Claro que não, isso é bom. Sinal que Deus está dando mais tempo ainda para a pessoa se arrepender. Dá graças a Deus ainda, né? Digamos assim, de estar dando mais tempo para a pessoa poder consertar a vida, para a pessoa poder aceitar Jesus. O nosso anseio é que Jesus venha logo.
E nós anunciamos que Jesus virá. E outros que vieram antes de nós já anunciaram que Jesus viria, e há milênios, aí durante muitos anos, as pessoas pregaram dizendo que Jesus viria. Aí tem gente que diz: não, mas Jesus, faz tanto tempo que o povo diz que vem e vem. Lembra de Noé? É o mesmo caso. Noé pregava sobre o dilúvio, né? O dilúvio. Deus vai fazer chover e toda a terra vai ser engolida pela água. Ninguém acreditava. Mas é aquele negócio, como eu mencionei agora há pouco, não é uma questão de não acreditar por falta de evidência, né? Tem gente que fala assim: não havia chuva nos dias de Noé. Irmão, só porque não existe a palavra chuva antes disso, só menciona em Gênesis, depois até Noé, como eles dizem assim, a ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato de não mencionar não quer dizer que não existia. A palavra sol só aparece bem adiante, lá na época de Abraão. Quer dizer que não havia sol antes, então, porque o sol não é mencionado. Tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação forçada, né? A Bíblia não fala do umbigo de Adão, quer dizer que não existia, né? O povo entra nessas questões tolas, né? Digamos assim, não é porque o texto não está mencionando que não tinha, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. O início lá do texto diz que naquela época não chovia, mas tem que ver qual a época que era, a época da pré-criação, a época do momento que Deus estava criando. É evidente que não tinha chuva naquele momento. Então tem que tomar cuidado com essas interpretações forçadas aí. E o povo, meus irmãos, sempre anunciou que Jesus viria. Então não adianta a gente ficar pensando assim, como muitos dizem assim: não, mas faz tempo que dizem que Jesus vai vir e Jesus não veio. Calma aí, aproveita que Jesus ainda não veio, então, e aceita Jesus, porque ele vai vir. Porque o povo da época de Noé fazia exatamente a mesma coisa. Jesus diz assim: casavam, se davam sem casamento, ou seja, está um pouco sem enxame, entendeu? Leva uma vida comum, leva uma vida normal, casa, trabalho. A diferença do cristão é que o cristão faz tudo isso. O cristão casa, o cristão trabalha, o cristão leva uma vida sim, mas o cristão está preparado para a vida de Jesus. Então pode continuar casando, se dando sem casamento, contudo, esteja preparado para a vida de Jesus. Não esteja distraído, ou seja, focado só nas coisas desse mundo. Esteja atento à vida de Jesus, e aí quando Jesus vir, ele arrebatará todos juntos. Aqui nós vemos a questão do milagre operado pelo Espírito Santo, que também é pouco mencionado, irmãos, né? A gente pouco vê essas coisas sendo pregadas, mas é uma ênfase muito forte de Paulo, dizendo que as pessoas que estiverem vivas, os que estiverem mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados. Então, todos juntos vão encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Essa transformação deste corpo será revestido para poder adentrar a eternidade, porque este corpo não aguenta viver a eternidade, por isso ele precisa ser transformado para ter esta configuração diferente para poder viver eternamente. Nós sabemos aí que o indivíduo vive 70, 80 anos, ele já começa a dar uma decaída, né? Começa a enfraquecer, mas o corpo vai ser transformado exatamente para não acontecer isso. Por isso a necessidade da grande transformação, ok? O clamor da meia-noite, o brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo esse clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo, aos salvos, que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias, e nossa função é despertar o povo. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É isso que a palavra de Deus nos ensina, com a ordem vigiar. A ordem do vigiar, traduzido literalmente, é manter-se sóbrio, cuidadoso, tranquilo, porque
essa falta de sobriedade, né, o contrário de sóbrio é ébrio, bêbado. O bêbado anda alucinado. O bêbado não consegue calcular o tempo, não consegue calcular a velocidade das coisas, né? Você vê os bêbados tentando se manter de pé e não conseguindo, porque não tem nem noção do espaço-tempo de estar e o que está fazendo. Quando ele fala sobre o vigiar, a ideia do vigiar é esteja sóbrio, esteja alerta, que os teus sentidos estejam, digamos assim, ligados e atentos ao que está acontecendo. O vigiar é portar-se como atalaia, ou seja, alguém com discernimento para perceber quando o perigo está chegando. Alguém que tenha capacidade de discernimento, a sensibilidade de perceber quando o perigo está vindo. Então, nós que somos cristãos, nós acreditamos na salvação, e por sabermos que a salvação é boa, nós anunciamos a outros para que eles venham também, para que eles também venham participar disso, para que eles também tenham sorte nesta salvação. E nós que já somos salvos, o que nós fazemos? Nós guardamos aquilo que temos para não perder. Existem alguns grupos, que defendem assim, não, uma vez salvo, sempre salvo. Se você pensa assim, você vai ter uma dificuldade muito grande de explicar muitos textos da Bíblia Sagrada. Muitos mesmo. Muitos e muitos. Porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento trabalha-se muito com a questão da liberdade. O fato de Deus ter colocado a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da ciência do bem e do mal, é o foco disso, O fato de Deus ter colocado a árvore da ciência do bem e do mal já disse que o nosso Deus nos deu liberdade. Nós sabemos que é só Deus que salva, que é só Deus que opera a salvação, e que fora de Deus não há outra forma de ser salvo. A salvação é só Deus. Deus salva. Mas Deus deu a liberdade para o indivíduo resistir ou não a esta salvação. Por isso que Jesus diz, em pregar o evangelho, aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. O nome disso é liberdade. Então, esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, é difícil de explicar. Precisa digamos assim, de um pouco mais de embasamento. Não de achismos, como a gente vê muitos por aí. Muitos calvinistas que nem sequer leram Calvino, porque o Calvino não entrava nesse tipo de loucura, Mas alguns calvinistas são mais calvinistas que o próprio Calvino. Eles gostam de dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Tem que tomar cuidado com isso aí. Seguimos, o clamor da meia-noite foi lido. Primeiro, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Aqui ele vai trabalhar bastante essa questão do cochilo, no geral, O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu no caso de Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Provérbios diz que a preguiça também causa o sono. Quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto o seu exército combatia, ele caiu em tentação. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Como eu mencionei no início, as 10 dormiram. Não foi só 5, não foi só as 5 loucas, nem ou só as 5 sábias. Todas elas dormiram. Por isso, como eu disse, você dizer que o sono ali é uma coisa, tem um significado, vai devagar. A ideia do sono, o comentarista pega muito bem aqui, é a questão de, digamos assim, todos dormem. Mas o que causa este sono que faz com que muitas pessoas vão perder a salvação? Este sono ao qual ele se refere é aquele sono da falta, de sobriedade, de estar alerta, aquele sono que faz com que o indivíduo perca a noção de tudo. Este sono ao qual ele está se referindo aqui. E no caso de Jonas, por exemplo, é uma coisa que deixa a gente indignado, Deus está irado com ele está fugindo de Deus, está aquela agitação que tem tempestade, os outros estão jogando as coisas para fora do navio para aliviar o peso do navio, e a criatura está dormindo, Aí você vê que essa ansiedade pode causar sono. Essa ansiedade, essa desobediência dele aqui no caso, causou-lhe um sono. Aí ele menciona a questão do Atos, quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Ou seja, o indivíduo por desobediência pode
cair nesse mesmo sono e perder a vinda, né, do Senhor. A preguiça, como diz Provérbios, também causa sono, Provérbios 24, 30, 33. O preguiçoso, o preguiçoso que ele menciona ali é aquele tipo de preguiçoso que tem preguiça de levantar o pé para andar. Aquele preguiçoso assim que não se levanta de forma alguma. O preguiçoso que dá, como dizia a minha mãe, né, dá nojo até de olhar. O preguiçoso que ele está mencionando é esse, que não tem vontade de fazer nada. Nada mesmo. E nós vemos também o caso de Davi, que ao invés de estar na batalha, ficou em casa. E nessa época ele não era velho. Davi não era velho. Davi, digamos assim, era um cara ali de meia idade, praticamente. Ele tinha subido o trono, isso foi pouco tempo depois, né? Que Batseba é mãe de Salomão. Davi estava velho lá quando Salomão estava com 30 anos e Salomão ia subir o trono, lá ele estava fraco, né? Mas nessa época Davi ainda estava forte, era para Davi estar lutando. O problema de muitos é que depois que assume o trono esquece de lutar, né? O problema de muitos é que depois que conquista alguma coisa ele dá aquela sossegada, e é aí que o inimigo aproveita a brecha para derrubar o indivíduo, né? Então isso pode acontecer. Nós vemos aí que Davi deu essa vacilada, caiu em tentação. Aí ele menciona muito bem essa questão do indivíduo estar envolvido na obra de Deus, estar envolvido nas coisas de Deus. Não dá para pensar assim que só o fato de estar envolvido já alivia o indivíduo, livra o indivíduo disso. Não, mas é uma coisa essencial para o cristão estar envolvido nas coisas de Deus. Está envolvido, porque Deus não chamou ninguém para ser inútil. Toda pessoa que vem para a obra de Deus tem um propósito, tem uma utilidade. Ela tem, digamos assim, uma direção, uma coisa já determinada por Deus. Pode exercer ali a sua vocação, ela vai fazer alguma coisa, né? E nós vemos que se o indivíduo estiver ocupado nas coisas de Deus, ele não vai estar com a mente vazia. Se ele está se dedicando à obra de Deus, trabalhando a obra de Deus, com certeza ele não vai ter tempo para fazer outras coisas, não vai ter tempo para vacilar, tá? A gente vê essa intensidade do trabalho em Paulo. Lendo Paulo, se percebe assim que era dia e noite o trabalho dele, né? Era dia e noite, o trabalho dele não cessava, não parava. Até mesmo quando ele fala sobre a oração, né, ele menciona, né, dia e noite, não canso de orar por você. Então o trabalho de Paulo era um trabalho, digamos assim, muito acelerado, né? O esgotamento espiritual também por falta de renovação. Esse esgotamento espiritual, as pessoas não percebem, mas elas vão decaindo, e quando ela se dá conta, o negócio já desandou. Ela não percebe quando o negócio está caindo e precisa da renovação. A renovação espiritual é exatamente isso, para manter o indivíduo firme, para manter o indivíduo acordado, sóbrio para as coisas de Deus, digamos assim. Essa falta de renovação, esse não querer ser renovado, porque tem gente que faz assim: vou orar 1 hora por dia, aí no outro dia ora 50 minutos, aí como naquele dia orou 50, no outro pode orar 45, né? E daí o negócio vai diminuindo. Estou usando essa figura da oração só para entender isso, que quanto mais o indivíduo vai deixando de lado, né? Tem gente que todo domingo, escola dominical aqui com a gente, aí um domingo deu alguma coisa, não veio, né? Aí por domingo passado não ter vindo, nesse domingo também já fica difícil, aí dali um pouquinho, esqueceu que existe escola dominical. Porque tem uns que se falar em EBD, não sabe se ele comer, ele bebeu e passar no cabelo, não? Porque já esqueceu de vez. A gente tem curso da idade na igreja, tem curso básico, a gente tem curso médio. Quantas pessoas sabem disso? Pouquíssimo. Porque é gente que, digamos assim, só o corpo está vindo na igreja, né? A mente está para lá de Bagdá. O negócio está só decaindo. A pessoa vai deixando, vai perdendo compromisso com Deus. É o caso que eu menciono sempre, quando eu vou falar disso, eu cito Ló, né? O Ló, quando deu aquela briga lá com Abraão, você vai, escolhe para o lado que você quer ir, você for para um lado, eu vou para o outro, beleza. Aí ele olhou para as campinas, né, a planície ia na direção de Sodoma, não, vou ficar por aqui. Aí a Bíblia diz naquele mesmo texto,
que os varões de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, é uma coisa que todo mundo já sabia. Mas aí alguém pode pensar assim: não, o Ló só ia ficar na frente, ele não ia entrar lá em Sodoma. Aí o próximo texto mostra ele lá em Sodoma sendo quase um tipo de prefeito lá e sendo levado pelos reis da Mesopotâmia. E daí Abraão pegando seus 318 soldados e buscando ele. E sabe o que é pior? Quando ele volta a morar em Sodoma de novo. Você está entendendo? O cara pensa assim: não, eu vou ficar só por aqui, eu não vou fazer. Ele está lá dentro fazendo. Está especialista no negócio. Está entendendo? Então isso é perigoso. Esse negócio de deixar a coisa decair, né? Deixa a coisa decair. Pega o teu costume. A falta de compromisso torna-se um hábito. Então é bom tentar manter-se acordado, digamos assim. 2. Seremos guardados vigilantes. Deixa eu ver quanto fala. Já estamos acabando, para não exceder o horário, né? Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou os seus discípulos falando-lhes. Nós temos que entender que a Bíblia é a palavra escrita, né? Que Deus fala, por exemplo, por meio de Jesus, né? Deus falou em palavras. Deus criou o céu e terra falando. Quando a gente fala a palavra de Deus, envolve isso também, ok? Como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção, agora a gente está se referindo à Bíblia Sagrada. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e recordados. Ele é como o óleo na lâmpada. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. E isso o conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente também Estevão. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos preenche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça uma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tenha essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim estaremos sempre e um dia o veremos tal como ele é. Aqui ele menciona, muito bem colocado também, a importância do estudo da palavra de Deus e a importância da oração. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra escrita de Deus. Deus nos deixou a Bíblia Sagrada para que por meio da Bíblia Sagrada nós possamos saber o que é necessário para a salvação, como adquiri-la, como mantê-la. Basicamente, a Bíblia é esse propósito, a Bíblia tem esse intuito. Então, todo aquele que quer ser salvo, ele tem que buscar a Deus pelos meios da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é que diz como que as coisas têm que funcionar. Eu sempre digo, irmãos, e vivo repetindo, às vezes tem gente que acha ruim, eu vou repetir até todo mundo decorar. Não adianta a gente fazer as coisas somente com boa vontade. Nós precisamos fazer as coisas do jeito que Deus determinou que sejam feitas. Lembra quando Deus ordenou a Noé para que ele fizesse a arca? Deus disse como que a arca teria que ser feita nos mínimos detalhes. E a arca é símbolo de salvação, né? Porque por meio deles estarem dentro da arca foram salvos Noé e sua família.
quando chegou o momento da construção do tabernáculo, Deus mostrou todos os detalhes, todas as medidas. Deus também falou o tipo de tecido que ele queria, e Deus encheu com o Espírito Santo as pessoas que ele queria trabalhando naquilo. Então Deus é sempre detalhista. Deus quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. Tem gente que pensa assim: se eu for lá e fazer alguma coisa assim, aí Deus vai receber porque o meu coração está cheio de boa vontade. É ruim citar Karl Marx, mas eu vou citar a frase do Karl Marx: o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. A boa intenção não faz a obra de Deus. É claro que a boa intenção, o indivíduo estar desejoso de fazer alguma coisa, é excelente. É digamos assim, o primeiro passo. Mas é preciso fazer do jeito que Deus quer. Lembra de Davi? Que Davi foi levar a arca para Jerusalém? Não, eu vou pegar o melhor carro de boi, vou pegar as melhores juntas de boi, vou pegar um carro novo para levar a arca. Aí colocaram a arca em cima e foram levar. O outro indivíduo também, cheio de boa vontade, viu que o carro de boi estava meio sacolejando, né? Aí a arca estava pendendo, ele estendeu a mão para segurar, cheio de boa vontade. Deus, o que Deus fez? A rotura de Uzá, que a Bíblia diz ali, é como se fosse um raio que viesse e partisse o indivíduo no meio. Deus não quer que o negócio seja feito só com boa vontade. Tem que fazer com boa vontade, sim, mas tem que fazer do jeito que ele quer. Senão não adianta nada. Não adianta estar cheio de boa vontade e fazer besteira. Tem muitas igrejas neopentecostais que estão cheias de boa vontade, estão só fazendo besteira. Por quê? Porque não querem fazer as coisas do jeito que é para fazer, como diz a palavra de Deus. Aí quando Davi ficou triste porque o Uzá, que era o companheiro, morreu, aí ele deixou a arca sossegada por um tempo e foi ver como é que levava a arca. Aí ele descobriu que para levar a arca tem que ser levita, não pode encostar na arca, tem que passar as varas pelas argolas, tem que carregar no ombro, tem que levar a pé. Então não basta a boa vontade. O indivíduo tem que fazer as coisas do jeito que Deus disse. Se a Bíblia diz que a salvação é só por meio de Jesus, só pelo nome dele, o próprio Pedro orientou sobre isso. E tem muita gente dizendo: não, se a gente orar fulano intercede. Se a gente orar para fulano, ela vai interceder coisa nenhuma. Tem que ser do jeito de Deus. Se não for do jeito de Deus, Deus não recebe. Pronto. Não adianta querer fazer de outro jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Como eu disse, a boa vontade não basta. Tem que ser do jeito de Deus também. Então, a salvação, a gente mantém, até tenho, acho que o único DVD de pregação que eu tenho na minha vida, nem é de pregação, é de uma palestra do pastor Antônio Gilberto. O título da palestra dele é Desenvolvendo a Salvação. Pensa num ensino interessante. Aí ele menciona muito bem colocado, que a salvação é algo a ser adquirido e mantido, desenvolvido, entendeu? E é um negócio interessante porque você desenvolve essa salvação usando esse recurso do estudo da palavra de Deus, da comunhão, da oração. Então essas coisas são essenciais para nós nos mantermos na presença de Deus, ok? Vamos nos encaminhar para encerrar então. Conclusão. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Esse texto de Amós, ele digamos assim, para quem está bem com Deus, é excelente se encontrar com Deus. Mas esse texto de Amós se refere ao juízo de Deus. Então é bem aplicado, digamos assim, quem tem comunhão com Deus vai ficar muito feliz em encontrar Deus. Agora quem não tem comunhão com Deus, quando encontrar com Deus, vai fazer como Adão: se esconde entre as árvores do jardim, porque ouvi a tua voz e temi. Lembro do Apocalipse 6, acho que é 6:9, se não me engano, que eles se jogam nas cavernas e dizem às montanhas: caí sobre nós e nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono e do Cordeiro, porque o dia da sua ira chegou. Então, quem tem comunhão com Deus, é excelente encontrar com Deus. Agora, quem não tem comunhão com Deus, encontrar com Deus é juízo, que é exatamente esse texto de Amós. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, que a tua lâmpada esteja preparada hoje, que Deus permita que nas nossas lâmpadas
nas nossas vidas se cumpram as palavras de Lucas: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. São 10:11 já. Poderia dar tempo para nós falarmos um pouco mais, mas o relógio não colabora com a gente. Então, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo encerramento, Senhor, desta revista do terceiro trimestre. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esta lição também, que nos orientou muito sobre a questão de estarmos preparados para o retorno do Senhor. Grande Deus, que o Senhor nos dê esta graça, Senhor, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos estar firmes, Senhor, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estejamos preparados para subir com o Senhor. Ó Deus poderoso, nós cremos, Senhor, no Senhor, e nós cremos no teu retorno. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus, vem arrebatar a sua igreja, vem levar os teus salvos, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.